Seja muito bem-vindo ao nosso Encontro com a Palavra. Se você tem estado conosco, sabe que estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Você é bem-vindo também se esta é a primeira vez que você participa do nosso programa. Acompanhe conosco, aliás, você é sempre muito bem-vindo. Dando continuidade ao estudo do capítulo 8 de Romanos, comentaremos a partir do versículo 26. Paulo inicia este versículo com a expressão da mesma forma. Da mesma forma, o quê, hein? Ele diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ele estava se referindo a tudo que já tinha falado no início do capítulo. Por exemplo, não sabemos orar como devemos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Que palavra maravilhosa sobre oração! Você entendeu o que ele está dizendo? Ele está dizendo que não oramos como deveríamos. E sabe por quê? Como cristãos bem instruídos que somos, sabemos que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos responde, se tivermos fé para isso. Então, para que orar? Orar porque não temos nem ideia de qual seja a vontade de Deus. Não sabemos o que pedir. Sabemos que Deus está lá, que é soberano e que está no comando. Sabemos que Ele pode fazer qualquer coisa, que é onipotente e onisciente. Deus sabe todas as coisas, Deus é amor. Sabemos que se pedirmos com fé alguma coisa de acordo com sua vontade, seremos atendidos. Mesmo sabendo que tudo isto é assim, não oramos porque não sabemos o que pedir. Paulo revela que o Espírito Santo sabe pedir o que não sabemos. Por isso ele ora em nós e por nós e conosco com gemidos inexprimíveis. E funciona. Afinal, o Deus Pai sabe os segredos do nosso coração e a intenção do Espírito. Ele sabe o que o Espírito tem em mente quando nos faz gemer. Por isso o Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. E aí Deus responde. Isto quer dizer que nem sempre precisamos verbalizar nossas orações a Deus. E mais, quando você não souber o que orar, ore mesmo assim, porque quando oramos, afinamos nosso coração com o Espírito que intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Isto quer dizer que mesmo que seja para pedir a coisa errada, peça. Não tem por que não pedem, ou pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres, foi o que Tiago disse. O que a Bíblia está nos dizendo é que mesmo que não saibamos o que pedir, não devemos deixar de orar. Devemos orar mesmo assim, porque o Espírito vai ler nosso coração e interceder por nós de acordo com a vontade de Deus. O Deus Pai conhece os segredos do seu coração melhor do que você e conhece o Espírito Santo. Por isso, se você pedir errado, Deus vai lhe dar o certo. Moisés é um bom exemplo para nós. Ele estava reclamando com Deus sobre o comportamento horroroso dos israelitas. Afinal, ele não era o pai deles e agora tinha que arrumar comida e água para todo mundo. Onde ele ia encontrar água para toda aquela gente reclamona? E eles queriam carne, mas essa agora. Onde ele ia encontrar carne para toda aquela multidão? Ele estava ficando tão indignado que orou a Deus pedindo para morrer. Sabe que Deus respondeu para Moisés? Moisés, você não precisa morrer. Na verdade, o que você precisa é de 70 homens que o auxiliem. Você está tentando fazer tudo sozinho, Moisés. Moisés era tudo mesmo. Governador, juiz, conselheiro, sacerdote, profeta, ele era tudo. Ele tinha que aprender a analisar, organizar, delegar, supervisionar e depois ver no que ia dar. Por isso Deus disse que o que ele precisava era de 70 homens que o ajudassem. Aí, então, Moisés desistiu de morrer. Olha só, Deus conhecia o coração de Moisés e por isso mesmo, tendo feito o pedido errado, Deus lhe deu o que era certo. Tudo isto indica que Deus está no comando, conforme Paulo disse. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Isso nos leva outra vez àquela questão, a predestinação. Mas no versículo 31,
encontramos a conclusão de Paulo para tudo isto que ele falou até agora. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Espera aí, que coisas? Tudo que ele falou até agora. Diante de todas essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta foi uma pergunta, a outra é: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Agora mais uma pergunta. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Prestou atenção nessa palavra maravilhosa? Essa palavra escolhidos? E é esta palavra incrível que gera tanta controvérsia. No próximo programa nós vamos falar mais sobre essas perguntas de Paulo. Interessante, não é? Ele mesmo faz perguntas. Hoje gostaria de enfocar a palavra escolhidos. O que significa ser um escolhido, hein? O que significa dizer que Deus de antemão nos conheceu e predestinou? E aqueles que predestinou, chamou, e aqueles que chamou, justificou, e os que justificou, glorificou. Glorificação corresponde à redenção final do corpo e à completa adoção nele, o resultado final. Observe que Paulo usa o tempo verbal no passado. Deus já fez isto. Isto é chamado de pretérito profético. Quando as Escrituras afirmam que Deus fará alguma coisa, colocam no tempo passado, porque se diz que Deus vai fazer, é como se já tivesse acontecido. Esta é uma das passagens das Escrituras mais confortantes para mim, porque deixa claro que Deus está no comando. Paulo enfocou alguns temas nesta carta aos Romanos. Você deve estar lembrado que eu disse que um desses temas é estar em Cristo, viver em união com Cristo, que se refere à lei do Espírito de vida em Cristo. Esta é a chave para tudo o que precisamos para viver como devemos viver. Este é o tema. Mas no início do capítulo 5 identificamos outro tema. Paulo afirma que somos justificados pela fé e que temos acesso à graça na qual estamos firmados e podemos nos alegrar na esperança da glória de Deus. Glória de Deus é tudo aquilo que Paulo compartilhou no capítulo 8 de Romanos. O resultado final, a glorificação, a redenção completa do corpo, céu, eternidade, ser tudo que fomos feitos para ser, liberdade desse corpo de morte, como ele disse no capítulo 7. Bem, este é o tema do capítulo 5. Logo depois de falar sobre a nossa justificação pela fé, Paulo diz que ainda existe mais coisa inserida nisto. Estamos seguros nessa salvação. Esse é o tema dos capítulos 5 a 8. No capítulo 8 de Romanos, principalmente o tema principal é predestinação, ou seja, não foi você quem escolheu Deus, mas ele escolheu você. A grande questão teológica é: quem escolheu quem? De acordo com Paulo, foi Deus quem nos escolheu, ou nós escolhemos Deus, hein? Bom, existem muitos outros textos bíblicos que podem sugerir que nós escolhemos Deus. Outros dão a entender que depende das escolhas que fazemos. Você pode dizer, como tantos ministros dizem hoje, com base na ideia que tem de Deus, que você não acredita na ira de Deus e nem no inferno. Mas acontece que devemos basear nossa convicção na revelação que Deus nos deu e não na nossa própria razão. Você precisa decidir se vai basear a sua opinião na razão. Se esta for a sua escolha, saiba que isto é filosofia ou lógica e é muito diferente de teologia ou revelação. O que as Escrituras revelam, afinal, a esse respeito? Se você for como eu, acredita na Bíblia de capa a capa, e ela é a base para o que você crê. Mesmo assim, ainda existe um problema, porque há vários textos na Bíblia que parecem ensinar o oposto. Por isso, acho que temos algumas opções. Você pode se decidir por acreditar em Romanos 8 e que Deus está no comando. É nisto que eu creio. E quando encontrar outros textos bíblicos que pareçam sugerir algo diferente, você vai ignorá-los e nem pensar neles. Isso é bem difícil, não é verdade? Uma vez uma senhora da igreja me disse assim: "Ei, pastor, pare aí. Assim o senhor me confunde muito, e eu já tomei minha decisão, pastor." Existem muitos outros textos bíblicos difíceis de explicar, independentemente da posição que você tomar. Eu pessoalmente optei por crer que Deus está no comando. Mas existe outra opção. Você pode dizer que não entende disto e que nada disto faz sentido para você. A coisa não funciona com base na razão nem na lógica, mas estou convencido de que as Escrituras sustentam os dois pontos de vista. Ela ensina que Deus está no comando e também que o homem está. Ela ensina que Deus me escolhe e que eu o escolho. Eu não compreendo, mas vou aceitar mesmo assim. Um dia ele vai me esclarecer tudinho. Este é o meu conselho para você.
De onde tiramos a ideia de que temos que entender tudo, tudo de tudo, hein? E quem foi que disse que tudo pode ser logicamente explicado? Em Isaías 55, Deus disse: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Com isso, Deus está dizendo que não devemos achar que podemos compreendê-lo. Qual deve ser a nossa atitude em situações como esta? Devemos jogar tudo para o alto só porque não entendemos ou esperar descobrir algo sobre Deus que ainda não descobrimos? Textos como o de Efésios são ainda mais enfáticos na questão da predestinação. Nesse texto lemos que antes que o mundo fosse fundado, Deus escolheu você para ser um dos seus. Ele sabia que você creria nele e por isso o predestinou para crer. E segundo outro texto de Filipenses, no tempo oportuno, o chamou. Como podemos explicar a experiência da fé? É uma questão de ser chamado de acordo com o propósito de Deus. E você, é um dos chamados? Bom, se você é um dos chamados, isto é uma evidência de que você foi escolhido. Acho que você pode parar e pensar nesse assunto e dizer: se eu entendi direito o que esse texto está falando, isso quer dizer que Deus me escolheu? E aí quando você se deparar com textos como quem vier a mim... Bem, eu não sei como, mas acredito nas duas opções. Leia a segunda metade do capítulo 8 de Romanos e preste atenção em como este capítulo vai terminando. Paulo faz 5 perguntas. Observe essas perguntas. Elas foram feitas para afirmar a argumentação dele. Leia as perguntas e procure respondê-las. Depois de responder as perguntas, veja se você concorda com Paulo quando ele diz: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo tinha certeza disso e eu também tenho. Depois de estudar a segunda metade de Romanos 8, você também tem certeza? Pense nisso, meu ouvinte. Que pena, nosso tempo hoje já acabou, mas no próximo programa tem mais. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.